Boa tarde, meu nome é João Eduardo. Boa tarde, eu sou o Carlos Eduardo. Boa tarde, eu sou o Humberto. E hoje nós vamos falar sobre meiose e seus processos. Bom, e eu vou explicar um pouco mais sobre a meiose. O que é a meiose? A meiose é justamente um processo de divisão celular reducional, no qual uma célula-mãe diploide dá origem a 4 células filhas haploides. Nos animais, a função da meiose é justamente a formação dos gametas, sendo realizada em geral nos testículos, no caso, nos indivíduos do sexo masculino, e nos indivíduos do sexo feminino, os óvulos. Já nos vegetais, a meiose tem como objetivo a geração de esporos. A meiose ocorre principalmente por 2 eventos. Um cruzamento de cromossomos na prótese 1, onde a troca de partes entre cromossomos homólogos, e a secreção independente da anáfase 1, onde distribui aleatoriamente esses cromossomos. Esses mecanismos aplicam porque o gameta é o único contribuinte para a diversidade entre os indivíduos. Bom, e hoje a gente também vai falar um pouco mais sobre as etapas da meiose, sendo a primeira etapa da meiose 1, que é dividida em diversas etapas, sendo elas o leptóteno, que é o início da formação de fuso meiótico, e os cromossomos eles iniciam o processo de espiralização. Tem o zigóteno, que é o emparelhamento dos cromossomos homólogos, ou seja, a formação das tétrades, ou seja, 2 cromossomos homólogos é igual a 4 cromatátides. Tem também o paquíteno, que é o crossing over, decorrente da troca de pedaços entre os homólogos, e é isso. Bom, e agora eu vou falar basicamente da meiose 1. O que é a meiose 1? A meiose 1 ela é dividida em diversas etapas, sendo uma delas a prófase. E a prófase é dividida em quais etapas? Eu vou explicar agora. É dividida em leptóteno, que é basicamente o início da formação do fuso meiótico. E os cromossomos eles iniciam justamente o processo de espiralização. Tem o zigóteno, que é basicamente o emparelhamento dos cromossomos homólogos, ou seja, a formação das tétrades. Tem o paquíteno, que é basicamente o crossing over decorrente da troca de pedaços entre os homólogos. Tem o diplóteno, que são os quiasmas, ou seja, os pontos de troca decorrentes do cruzamento das cromatídeas, e aí, por causa disso, eles ficam visíveis. E tem a diacinese, que é a desintegração da carioteca e do nucleolo, e a terminalização dos quiasmas. Em seguida, na metáfase 1, os cromossomos homólogos, que são os pareados, ficam presos às fibras do fuso, que são o fuso meiótico. E os cromossomos atingem o grau máximo da sua condensação, que é a sua espiralização. Em seguida, na anáfase 1, ocorre o encurtamento das fibras de fuso e a separação dos cromossomos homólogos. E por fim, na telofase 1, temos a separação do citoplasma e a reintegração da carioteca e nucleolo, formando assim por fim as células filhas. Mas, se tem um é porque tem a 2. E na meiose 2, nós temos somente a separação das cromatídeas, que seria equacional, porque nós não temos a diminuição do número de cromossomos. Na meiose 2 também tem a profase 2, que ocorre a condensação dos cromossomos que tinham sido descondensados, a formação do fuso meiótico, que organiza os cromossomos, e a desintegração tanto do nucleólogo quanto da carioteca. Na mefase 2, os cromossomos que se prenderam aos fusos meióticos, os cromossomos vão novamente para o centro de suas células, placa equatorial, e ficam um em cima do outro. Na fase 2, os centrômetros são duplicados e as cromatídeas irmãs se separam, virando cromossomos filhos, e vão um para cada centrômetro. Os centrômetros são puxados pelos fusos meióticos e se encurtam, levando os cromossomos filhos para os polos opostos da célula. Aí tem a telofase 2. O fuso meiótico se desfaz e a carioteca e o nucleolo são reformados e os cromossomos se descondensam. Bom, e depois dessa explicação maravilhosa de nossos amigos, vou dar uma resumida numa linguagem mais simples, uma forma mais fácil de se entender como a meiose ocorre e onde a gente pode ver ela. Então eu vou começar. A meiose é um tipo especial de divisão celular que acontece para produzir células sexuais, como os espermatozoides nos homens e os óvulos nas mulheres, ou os grãos de pólen e ovos nas plantas. É um processo fundamental para a reprodução sexuada e para manter a variedade genética das espécies. Mas como que a meiose ocorre de forma simples? De forma simples, imagina que você tem um conjunto completo de livros na sua estante.
A meiose pega esse conjunto e divide em 2 etapas para criar 4 meio conjunto de livros. Cada um desses meios conjuntos é único e tem uma combinação diferente de capítulos. E podemos ver a meiose em diversos momentos da nossa vida, como nas plantas e nas frutas, onde as flores se transformam em frutos, como maçã ou morango, produzem pólen e óvulos por meio de meiose, permitindo assim a formação de semente e de novas plantas. Esse processo, então, ele é muito importante e a gente pode ver ele muito simplesmente no nosso dia a dia. Então ele não é, nossa senhora, que raridade, tá? É isso, gente. Obrigado. Então foi isso, esse foi o vídeo, essa foi a explicação sobre meiose. Espero que todos tenham gostado. Até a Até próxima, a próxima. Até!